Tudo bem com vocês? Bom, nós vamos fazer a aula hoje 155. Essa aula é uma aula um pouco extensa, nós vamos ter alguns conteúdos das aulas anteriores para poder resolver. Nós vamos falar sobre as dízimas em contexto, nós vamos dividir ela em duas etapas. Então eu começo a aula hoje, vou fazer a página 71 e a página mais complicada, que é a página 72, eu faço na próxima aula. Tudo bem? Qualquer dúvida, eu estou no chat, é só me procurar. Tchau, vamos para a aula. Vamos para a aula 155, vamos fazer essa aula em duas partes, porque senão ela vai ficar muito longa, igual a aula passada. Então hoje a gente vai ver apenas a página 71 e continuamos a página 72 na próxima aula, ok? Hoje a nossa aula é bem intrigante. Se eu perguntar para vocês, o 1000, ele pode ser o número 999,999999 infinitamente com dízima periódica? Será que eles são as mesmas coisas? O menos 1, será que ele é o menos 0,999999 infinitamente? Será que eu posso trocar ele por esse número? Hoje eu vou mostrar para você que sim. Então, no exercício 1, a gente vai escrever todos esses números inteiros em números racionais com dízimas periódicas. Como que eu vou fazer isso? Vamos começar pelo número 1000, a letra A. Veja que toda vez que eu tiver um número inteiro, eu vou tirar 1/10 desse número. Que seria 1/10? No caso do 1000, eu vou tirar deste 1000 o 0,1. Então, fazendo a conta, 1000 menos 0,1, veja que aqui eu tenho uma vírgula, 0, e agora eu vou fazer a continha. Então, eu vou começar, 1 para chegar no 0 não dá, vou emprestar do vizinho, não tem, no 1 tem, esse aqui ele vai virar 0, aqui vai virar 10, que eu vou tirar, vai virar 9, que vai virar 10, que eu vou tirar, vai virar 9, que vai virar 10, que eu vou tirar, vai virar 9, e aqui vira 1. 1 para chegar no 10, 9, vírgula. Agora eu vou baixar. 9, 9, 9. Como eu quero uma dízima periódica, eu vou pôr 3 pontinhos. Então, eu posso dizer que 1000 é a mesma coisa que 999,9999 infinitamente. Vou provar para vocês que isso é verdadeiro. Veja que esse número é uma dízima periódica. Eu vou voltar no número 1000 fazendo geratriz que a gente viu na aula passada. Como eu vou fazer isso? Lembrem-se que 999,9 com dízima periódica, eu posso escrever simplificadamente como 999,9 com pontinho em cima. Lembrando que este número é uma dízima periódica simples, pois depois da vírgula eu tenho apenas o número 9 e ele faz parte do período. Então, se eu resolver uma geratriz desse número, ele vai ficar assim, ó, 9.999, porque eu vou tirar a vírgula e vou copiar o número e vou dividir pelo 9, que é o único número que eu tenho na dízima periódica simples que repete. Lembrando que eu tenho 999 como número inteiro, então eu vou tirar essa parte inteira do número. 9.999 menos 999 vai dar 9.000. Dividido por 9, eu volto no 1000. Vocês estão vendo? Então, eu posso escrever o 1000 como 999,99999 infinitamente numa dízima periódica. Provo para vocês que esse número, ele é a mesma coisa que 1000. A mesma coisa acontece com o menos 1. Eu vou tirar 0,1 desse número. Então, vamos lá. Ele é um número negativo. Esqueça o sinal. Vamos fazer a subtração do número inteiro. Então, eu vou fazer a continha aqui do lado. Então, eu vou pôr 1 menos 0,1. Sempre eu vou tirar 1/10 do número. Coloquei uma vírgula 0 lá no meu número inteiro para arrumar as casas decimais. E agora eu começo
1 para chegar no 0 não dá, vou emprestar do meu vizinho, ele vai virar 0, aqui vai virar 10. 1 para chegar no 10, 9, abaixo a vírgula e aqui dá 0. Como eu quero uma dízima periódica, eu vou pôr reticências. Lembrando, então, que o menos 1, ele pode ser o 0,999 infinitamente. Para eu provar para vocês que isso é verdadeiro, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar o 0,999, que é a mesma coisa que 0,9 com um pontinho em cima, portanto, eu sei que é uma dízima periódica simples. Por quê? Porque depois da vírgula eu só tenho 9 e ele faz parte do período, da periodicidade. Ele repete. Para eu descobrir que esse número é esse, eu faço a geratriz, eu faço a operação inversa. Então, eu vou pegar o 0,9 com o pontinho em cima e vou transformar isso em uma geratriz. Lembrando que é uma dízima periódica simples, meu denominador terá 9. Tire a vírgula do número, ele vai ficar apenas 9. Dividido por 9, porque é uma dízima periódica simples e, portanto, o 9 é o único número depois da vírgula que repete, e 9 dividido por 9 é 1. Nesse caso aqui, ele vai ser menos 0,9, né? Então, menos 0,999 e menos 1. Viu? Como é verdadeiro? É intrigante essa matemática, não é verdade? Então, a partir de hoje, você nunca mais vai pensar que o 1000, ele pode ser escrito só como 1000. Ele pode ser escrito com um décimo a menos, que é o mesmo valor. Fala a verdade, a matemática é demais, né? Veja agora que a gente tem no exercício C um número fracionário. E a gente sabe que o número fracionário, esse tracinho aqui da fração, é uma continha de divisão. Então, antes de eu começar a pensar em transformar um quarto em uma dízima periódica, eu preciso transformar isso em um número decimal. E como eu faço isso? Eu vou dividir o 1 por 4. Então, vamos fazer a continha aqui do lado? 1 dividido por 4. A gente sabe que o 1, ele não é divisível por 4, mas eu posso acrescentar um 0 aqui, colocar um 0, aqui e agora eu consigo começar. Eu sei que 10 na tabuada do 4, ele pode ser o 2, porque 2 vezes 4 é 8 e para chegar no 10, falta 2. Para eu conseguir finalizar essa continha, eu acrescento outro 0 para o número 2, deixando com o valor 20, e divido 20 por 4, que dá 5. 5 vezes 4, 20, para chegar no 20 nada. Então, 1/4 é a mesma coisa que 0,25. Agora, isso é um número decimal, ele não é uma dízima periódica. Como que eu vou fazer para transformar esse número em uma dízima periódica? Veja que todos os outros números que a gente fez eram números inteiros, 1000, menos 1, nesse caso, ele já é um número decimal. Então, eu não vou tirar 0,1 dele, eu vou tirar 0,001. Veja que o 0,25 eu leio como 25 centésimos. Então, eu tenho que tirar uma casa depois dele. Então, eu vou tirar 1 milésimo do centésimo. Como que eu faço isso? Eu vou fazer menos 0,001. Então, vamos fazer essa continha aqui? Então, fazendo essa continha, 0,25 menos 0,001, veja que eu vou acrescentar um 0 aqui para eu poder fazer a conta. Eu sempre vou tirar uma casa depois, se eu tenho 25, eu vou acrescentar a terceira casa, então vai ser 0,001. Então, 1 para chegar no 0 não dá, eu vou tirar do 5, ele vai virar 4, aqui vai dar 9, aqui eu abaixo 4, abaixo 2, 0, Como eu quero uma dízima periódica, o 1/4 ele pode ser escrito como 0,24999 infinitamente. Se eu quiser a prova desse exercício, vamos fazer o seguinte, eu vou simplificar esse número decimal com a dízima, que é o 0,249 com um pontinho em cima, lembrando que essa dízima periódica, ela é uma dízima periódica composta. Por que ela é composta? Porque o 24 está depois da vírgula e não faz parte do período. Quem repete é apenas o 9. Então, se eu for transformar isso aqui em uma fração e voltar no 1/4, eu vou fazer a geratriz. Então, tire a vírgula do número. 24
9, 249. Menos quem? Menos 24. Por que menos 24? Porque é o número 2 e 4 que está depois da vírgula e não faz parte do período. Não tem parte inteira, então eu tiro quem está aí incomodando a dízima periódica. Divido por quanto? Vou dividir por 9, porque é o período, e mais 2 zeros, porque o 24 está depois da vírgula e não faz parte do período. Fazendo essa conta, 249 menos 24, eu encontro 225, dividido por 900. Se eu dividir 225 por 900, eu vou encontrar o 0,25, que é exatamente o 0,25 que está aqui, que representa 1/4. A gente já fez isso. Se eu quiser transformar o 0,25 em 1/4, eu vou fazer 25 sobre 100, vou simplificar e vou chegar no 1/4, ok? Vamos para o exercício D, que é a mesma coisa. É uma fração negativa, eu vou usar ela toda positiva e depois eu ponho o sinal de menos no final. Lembrando que 2/5 é uma fração, preciso transformar ela em um número decimal. Então, eu vou dividir o 2 por 5. Vou fazer a continha aqui do lado, ó. 2 dividido por 5. A gente sabe que 2 não dá para dividir por 5. Então, eu vou acrescentar um 0 aqui e vou acrescentar um 0, aqui. E 20 agora eu consigo dividir por 5 e dá 4. 4 vezes 5, 20, para chegar no 20 nada. Então, eu posso escrever o 2/5, a mesma coisa que 0,4. Só que ele é negativo, não é? Então, agora, o 0,4, quem eu vou tirar para transformar ele em uma dízima periódica? Ele é um número decimal, veja que ele é 4 décimos, então eu vou tirar 1/100º dele. Então, ele vai ficar assim, ó, 0,4 menos 0,01, que é 1/100º. Acrescento um 0 aqui e agora eu vou fazer a minha continha. 1 para chegar no 10 não dá, vou emprestar do meu vizinho, ele vira 3, aqui vai ficar 10 e para chegar no 10 dá 9, abaixo 3,0. Como eu quero uma dízima periódica, eu posso dizer que o 0,4 é a mesma coisa que 0,3, 9, 9, 9, infinitamente. Vamos tirar a prova real disso? Ok, tirando a prova real, eu vou fazer o 0,3999 simplificadamente. Veja que é apenas o 9 que repete, portanto, é um pontinho em cima. E, de novo, eu tenho uma dízima periódica composta. Bom, se é uma dízima periódica composta e eu quero voltar no 2/5 para mostrar a prova real para vocês, eu vou fazer a geratriz desse número. Joia, tire a vírgula do número, ele é 39. Tem alguém que não faz parte do período? Sim, tenho 3, eu vou tirar 3 de lá. Joia, agora, para quem que eu vou dividir? Eu vou dividir por 9, porque é a parte do período que repete, e mais o 0, que é a parte do período que não repete. Então, eu vou dividir por 90. E 39 menos 3 vai dar 36, que dividido por 90, se vocês fizerem a continha devagarzinho, vocês vão encontrar que dá 0,4, que é exatamente o 0,4 que a gente encontrou aqui. Como esse número ele tem que ser um número negativo, esquecendo aqui, eu vou ter o 0,4, que é a mesma coisa que 2/5. Quer voltar na fração? Coloque 4 décimos, simplifique por 2 e volta no 2/5, tá bom? Vamos para o exercício 2. No exercício 2, nós temos o seguinte: sabe-se que A e B são inteiros primos entre si e que A dividido por B é igual a 0,7333. Determine A e B. Gente, é só resolver a geratriz do número, do mesmo jeito que a gente fez no exercício anterior. Então, não precisa ficar aí tentando descobrir quem que pode ser primos entre si e ficar chutando valores para A e para B. Se você viu que o número, ele é um número decimal, com dízima periódica, e ele quer que transforme em uma fração, porque ele quer descobrir A e B, faça a geratriz do número que você vai encontrar, do mesmo jeito que a gente fez anteriormente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar isso em uma fração, lembrando que ele já está simplificado. Antes de eu começar a transformar isso aqui em uma fração, eu preciso saber se isso é uma dízima periódica simples ou composta. Como que eu descubro?
Olha depois da vírgula. Tem alguém aí, depois da vírgula, que não faz parte do período? Tem o 7. O 7 ele não repete. Veja que o pontinho está em cima do 3. Se o 7 repetisse, estaria um tracinho em cima. Então, como o 7 ele está depois da vírgula, está na parte decimal, e ele não repete, então eu tenho uma dízima periódica composta. Se todo mundo que estivesse depois da vírgula repetisse, seria uma dízima periódica simples. Então, como que eu transformo isso em geratriz? Você vai tirar a vírgula do número. Não vira o número 73? Ok, virou o número 73. E agora? E agora você vai subtrair o número que não faz parte do período. Se tiver parte inteira, você vai juntar com a parte inteira. Como não tem e só tem o 7 que não faz parte do período, você vai tirar 7. E vou dividir por quanto? Lembrando que quando é uma dízima periódica composta, eu vou pôr um 9 para a parte que repete e a parte que não repete será sempre 0. Então, aqui para o 13 eu vou dar 9 e para o 7 eu vou dar 0. Eu só vou colocar olhando para a parte decimal. A parte inteira não faz parte do número que vai no denominador. Fazendo a minha continha aqui, eu sei que 73 menos 7, eu chego no 66 e vou dividir por 90. Eu não vou dividir 66 por 90. Por quê? Porque ele quer uma fração. Então, eu vou simplificar. Então, eu consigo dividir isso aqui por 6. Então, dividindo tanto o número de cima quanto o número de baixo por 6, eu vou encontrar 66 dividido por 6, 11, e 90 dividido por 6, 15. Então, eu posso falar que o 11 é o valor do A e o 15 é o valor do B, que na verdade é A dividido por B, ok? Já achamos o valor do A e o valor do B. Eles são primos entre si, porque o 11 e o 15, eles não são primos. O 11 é primo, mas o 15 não. Mas nenhum dos dois tem números na mesma tabuada. No exercício 3, temos um número bem extenso, uma expressão bem extensa para resolver. Mas vamos fazer com calma. Veja que eu tenho 2,8888 infinitamente é uma dízima periódica, 0,888, 4,12555, menos 2,312, todos eles são dízimas periódicas. Antes de eu começar, eu tenho que transformar isso aqui em geratriz. Toda vez que eu ver um número decimal com dízima periódica, eu vou ter que transformar numa geratriz, isso vai virar uma fração e eu vou substituir aqui. Então, a parte, eu vou fazer a dízima periódica dos 4 números. Eu vou virar a folha, depois eu volto aqui. Veja que eu peguei todos os números da fração, coloquei aqui e agora a gente vai resolver a geratriz de todos. Como que eu vou fazer isso? No primeiro exercício, eu vou simplificar o 2,888 por 2,8 com o pontinho em cima. No segundo número, também é 0,8 com o pontinho em cima. Aqui é 4,125 com o pontinho em cima. E aqui é o 2,312 com o pontinho em cima. Veja que os dois primeiros, eles são uma dízima periódica simples, porque depois da vírgula, todo mundo repete. E nesses dois de baixo, eu tenho uma dízima periódica composta, porque o 1 e o 2, nesse caso, não repete, e aqui o 3 e o 1 também não repete. Então, nos dois de cima, eu sei que o meu denominador na geratriz será apenas o 9. Então, eu vou tirar a vírgula do número, eu vou formar o número 28, vou tirar a parte inteira e vou dividir por 9, porque eu só tenho 8 na dízima periódica. E 28 menos 2 vai dar 26, que dividido por 9 vai parar aí, porque eu vou transformar isso numa fração para substituir. Eu poderia até simplificar, mas não vou simplificar e vocês vão entender o motivo depois, tá bom? Veja aqui, o 0,8 é o 8 dividido por 9. Veja que eu tirei a vírgula do número e coloquei o 9, porque apenas o 8 faz parte da minha dízima periódica. Tenho apenas um número. Agora, aqui eu tenho 4.125, tirei a vírgula do número. Vou tirar a parte que não é periódica, que é o 412, que é menos 412.
dividido por quanto? Um 9 para o 5, que é período, um 0 para o 2 e um 0 para o 1, que não é período. Então, veja bem, 4.125 menos 412, eu chego no 3.713, dividido por 900. Vou parar aqui, vou substituir lá na minha fração depois. E aqui eu vou também fazer a mesma coisa. Eu vou tirar a vírgula do número, que é o 2.312, vou subtrair o 231, que é o 231, e vou dividir por 900. A parte inteira eu não conto, só a parte decimal. Fazendo essa subtração, eu chego no número 2.081 dividido por 900. Também não vou simplificar e já mostro o motivo para vocês. Vou voltar lá na página que a gente começou, do exercício 3, e vou pegar esta fração, esta e esta aqui e substituir pelos números decimais. Voltei aqui no início do nosso exercício e agora sim eu vou começar a resolver eles. Fazendo o quê? Substituindo pelas geratrizes que eu encontrei. Então, vamos lá. Eu encontrei, então, o número 26 nonos, que foi a geratriz do 2,88, e vou somar com a geratriz do 0,88, que é 8 nonos. Por que eu não simplifiquei? Para os denominadores ficarem iguais, senão eu ia ter que fazer MMC. Então, eu deixei com os denominadores iguais, porque aí eu só somo os numeradores quando é a adição de frações. No de baixo, o 4,1255 virou a geratriz 3.713 dividido por 900. Aí, eu vou subtrair embaixo a conta de menos por 2.081, que é a geratriz do número 2,31222. Nossa, que conta enorme! Não se assustem. Veja que eu tenho uma adição de frações aqui e uma subtração de frações aqui, com denominadores iguais. Então, em cima eu somo os numeradores e conservo o denominador, embaixo eu subtraio os numeradores e vou conservar o denominador. Ficando, então, vamos pôr aqui embaixo o traço grande e agora eu vou subtrair, vou somar 26 mais 8, eu chego no número 34. Lembre que eu conservo o denominador. E o número 3.712 menos 2.081, eu vou chegar no número 1.632 e conservo meu denominador, que é 900. Aqui temos duas opções. Ou eu desmancho essa fração que está dividindo por essa e coloco uma do lado da outra com o sinal de divisão no meio, ou eu faço arcão-arquinho. Este vezes este e este vezes este. Eu gosto de fazer o arcão-arquinho, mas quem não quiser pode fazer assim, ó. Veja, eu posso desmembrar a minha fração e colocar a divisão no meio, que é esse sinal aqui que está substituindo o traço maior. Aí, ao invés de eu fazer arcão-arquinho, ou eu multiplico em cruz ou eu troco. Eu faço 34 nonos vezes 900 por 1.632. Aí, eu multiplico de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. No de cima, eu faço esse vezes esse e esse vezes esse. E aqui, que é o que eu vou fazer, vocês podem escolher essas três opções, tá? Eu vou fazer 34 vezes 900, ó lá, é a mesma coisa que aqui, ó. 34 vezes 900, 34 vezes 900, 34 vezes 900. E eu acho que 34 vezes 900... eu chego no valor de 30.600. Passo o traço aqui e o 9 vezes 1.632, eu chego em 14.688. Nossa, dá para simplificar essa fração? Sim. Se eu dividir por um número grande, vamos dividir por 36 para ir mais rápido. Então, se eu dividir por 36, eu sei que 30.600 dividido por 36 vai dar 850. Veja que eu caí bem já. E 14.688 dividido por 36 dá 408.
Ou eu continuo dividindo para ficar no número menor, ou eu já posso dividir 850 por 408 para chegar num número decimal, certo? Mas eu vou continuar simplificando. Então, agora eu posso dividir o 850 e o 408 por 2. Se eu dividir por 2, eu vou chegar no resultado de 850 dividido por 2, eu chego no 425. E 408 dividido por 2, eu chego no 204. Agora, eu posso dividir 425 por 204 e eu vou encontrar o número 2,08333 infinitamente, que eu posso escrever como 2,083 com o pontinho em cima, certo? Então, o resultado ele pode ser 425 dividido por 204 ou 2,08333. A nossa aula está no fim. Eu vou dividir essa aula em duas, como eu falei no início, porque a aula fica um pouco grande. E os 2 exercícios da próxima página são bem extensos. Então, ia levar muito tempo. Então, na próxima aula, a gente continua. Beijos, fiquem com Deus e não desistam, hein? Vamos até o dia 18. Tchau!